muito boa noite para você. Um tribunal novo que promete agilizar os processos federais no estado de Minas Gerais, mas com o desafio de não onerar ainda mais os cofres públicos. Eu estou falando do TRF6, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que era uma antiga demanda do Judiciário Mineiro e que foi instalado neste segundo semestre aqui em Belo Horizonte. E a nossa entrevistada de hoje é a presidente do TRF6, desembargadora Mônica Cifuentes. Muito boa noite, doutora. Boa noite, André. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Pois é, assim como a doutora já adiantou, participam desta entrevista o comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, André, Murilo. Doutora Mônica, prazer. Boa noite a todos. E o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Obrigado, doutora Mônica, por aceitar o nosso convite. Doutora, eu queria começar pela parte do serviço mesmo, né? O que a gente pode explicar para o telespectador no sentido das funções do tribunal e o que ele vai melhorar mesmo nesse sentido de agilizar essas demandas, o que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, eu acho que é bom a gente começar falando, André, sobre o que é a Justiça Federal, né? Quais as demandas que a Justiça Federal, quais as demandas das quais ela cuida. A Justiça Federal, ela basicamente é a Justiça da União, em que cuida daqueles casos em que a União Federal seja parte e em que haja, né, um conflito em que esteja envolvido aí algum órgão federal. Basicamente, o que é, vamos dizer assim, o nosso dia a dia são as causas previdenciárias, os crimes, né, de tráfico internacional, que são também da competência da Justiça Federal, ações, por exemplo, contra órgãos federais ou que demandem alguma atuação da Justiça. Essas causas, aqui são muitas, aqui em Minas Gerais, normalmente elas iam em grau de recurso, de apelação, para o TRF da 1ª Região sediado em Brasília. Só que o Tribunal Regional da 1ª Região em Brasília, ele cuida, ou pelo menos cuidava, de 14 estados da federação. Minas Gerais era só mais um estado nesse mar, né, de competência, uma vez que o TRF da 1ª Região, ele pode ser considerado hoje, e acho que até com a retirada de Minas também continua sendo, o tribunal de maior, vamos dizer assim, jurisdição territorial quase que do mundo. Eu não conheço tribunal que tem uma jurisdição tão grande quanto o TRF1, que pegava 80% do território brasileiro. Nossa. Então, é imenso, né? Ainda mais sobre a Amazônia, principalmente, tudo. E Minas Gerais era apenas um desses estados, como disse antes, nesse mar de competência, mas, por incrível que pareça, as nossas causas representavam 43% desses processos. Quer dizer, dividido ali 3 estados mais o Distrito Federal, só Minas, as causas nossas correspondiam a esse volume. E o que acontecia? O advogado mineiro, o cidadão mineiro, tinha que ir até Brasília para poder defender uma causa sua em grau de recurso. Isso ocasionava atraso no processo, havia realmente uma alta demanda de processos de Minas Gerais lá no TRF1, daí porque começou a se cogitar da criação de um tribunal em Minas. Claro que no início não se pensou apenas num tribunal em Minas, se pensou numa coligação aí, Minas com Espírito Santo, ou Minas com Bahia, Minas com Goiás, e acabou que por questões aí de movimentação política mesmo, Minas conseguiu ter um tribunal aqui só para o estado de Minas Gerais, o que foi muito bom, porque assegurou agora que todas as causas, né, em grau de recurso que estavam no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, agora voltaram para o seu leito próprio, que é o estado de Minas Gerais. Doutora Mônica, dentro disso que a senhora está falando, eu imagino que o tribunal já começou com muito serviço. Eu imagino, até por isso que a senhora falou, assim, devia ter uma demanda represada. Muito grande lá. Dá para a senhora falar o tamanho desse desafio, essa dimensão, assim?
E essa questão da agilidade, só para o nosso telespectador entender, qual que era tem um tempo médio que acontecia e há uma previsão de reduzir até quanto esse tempo para julgar um recurso, por exemplo, federal? Essa questão é uma questão assim, bem interessante, Murilo. Veja, bom, eu vou colocar dois aspectos, né? Em primeiro, em termos de quantidade. Para você ter uma ideia, até agora nós já conseguimos distribuir entre os desembargadores nossos aqui, são 18, né? Mas na verdade são 16, porque 2 estão em atividade administrativa, eu e o vice, né? A presidente e o vice. Está dando uma média aí de 11, 12 mil processos por gabinete. Ainda tem mais 13 mil processos lá no TRF1 que estão para descer para cá. Então, quer dizer, o volume de serviço é muito grande e daí você tem a dimensão de como, vamos dizer assim, o tamanho do problema, né? Que, obviamente, esses processos estavam lá no TRF1 no meio de todos os outros, né? Não havia uma prioridade para os processos de Minas. A nossa prioridade era igual a dos demais e como o TRF1 hoje é um tribunal que está soberbado de processos, todos reconhecem isso, o volume de processos ainda hoje, mesmo retirando Minas do TRF1 é muito alto, havia uma demora maior no julgamento dos processos. Bom, aí nós vamos falar de celeridade. Qual que é a questão que eu considero de maior interesse e relevância na criação do TRF6? É que ele nasce como um tribunal 100% digital. Um tribunal em que todos os processos são digitalizados, todos os processos são eletrônicos. O processo eletrônico, ele traz uma facilidade, ou pelo menos uma possibilidade de manejar, que é a questão de você administrar o fluxo desse processo com a utilização de mecanismos de inteligência artificial, que já vêm sendo utilizados, por exemplo, no Supremo, na parte da admissibilidade dos recursos, no STJ, e que nós pretendemos e já estamos fazendo todas as gerências para trazer esse processo para cá. Ou seja, utilizar a inteligência artificial naqueles processos que são repetidos. A gente vê, isso é muito comum na área, por exemplo, do tributário, do processo tributário, do processo previdenciário também. Embora haja aí, a gente acha que o processo previdenciário é muito fácil, mas não é. Há casos e casos. Mas no tributário é muito utilizado isso, porque o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele padroniza uma tese, ele pacifica uma tese, então nós não temos como fugir. Então dá para a gente utilizar esses mecanismos aqui e agilizar esses processos. Então eu acho que é o uso da tecnologia que vai fazer com que o Tribunal da 6ª Região, ele dispare na frente dos demais. Ele tem que ser modelo, né? Ele tem que ser modelo, ele tem que ser modelo de inovação, de tecnologia. Hoje a nossa grande referência em termos de tecnologia é o Tribunal da 4ª Região, que são dos estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas como nós nascemos como um tribunal de um estado, só um tribunal único, acredito que em pouco tempo nós vamos estar aí no mesmo nível do TRF4 e batendo o TRF4. A nossa missão é essa. Com certeza. Doutora Mônica, queria que você explicasse um pouco mais, exemplificasse os tipos de crimes que são da competência de um tribunal federal. São crimes de tráfico internacional de pessoas, adoção de criança e também na questão previdenciária que interessa muito ao cidadão. Qual que é esse alcance dessa competência? Na parte criminal nossa, é tudo aquilo que atinja, todo aquele crime, né, que atinja um bem federal ou um valor protegido pela União Federal. Então, os crimes ambientais, por exemplo, né, que estejam em jogo uma área que é protegida pela União, por exemplo, a área de garimpo, que precisa de uma regulamentação própria da União Federal, de uma autorização do órgão próprio, esse crime, se é praticado em área federal, ele é da nossa competência. Crime, por exemplo, previdenciário. O INSS, ele é uma autarquia federal. Então, qualquer violação que haja no sistema previdenciário, né, ou contra o INSS, também é da competência federal. Os crimes internacionais, que são, ou seja, ultrapassam a fronteira de um estado, né, são entre mais de um estado, envolvam mais de um estado, ou então para fora do país.
Esse caracteriza a competência federal. Tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas. Isso era muito comum no norte do país, mas aqui em Minas também, porque Minas também se tornou um corredor de passagem de droga, né, para o Rio de Janeiro, vem ali do norte, passa por aqui. Então, se a apreensão é feita aqui, a competência é daqui do estado de Minas Gerais. Então, todos esses casos, crime contra o patrimônio histórico nosso, competência federal. Por quê? Porque há um órgão federal que cuida da proteção desse patrimônio. Doutora, na abertura eu falei sobre um desafio de não onerar ainda mais o Estado, né? A gente tem tido aí essa pauta, né, de enxugar gastos, e aí as pessoas às vezes vão dizer, mais um tribunal, como fazer com que não se gaste ainda mais, que seja o mais enxuto possível em termos de gastos mesmo. Essa é sempre o nosso desafio, né? Quer dizer, não tem como você manejar um órgão, qualquer que seja, nem um departamento, sem algum gasto. Porque você tem gasto com o pessoal, você tem gasto com os problemas diários de infraestrutura para fazer a coisa funcionar. O que aconteceu nesse tribunal que foi criado sem gasto? Por quê? Sem um ônus a mais, porque os cargos de desembargador, eles decorreram da extinção de cargos de juízes federais substitutos que foram transformados em cargos de desembargador. Então, ou seja, a mesma despesa que era utilizada para poder pagar, né, um juiz federal substituto, com a extinção desse cargo, você pegou essa dotação orçamentária, ou esse valor, e já transformou no cargo de desembargador. O prédio que nós utilizamos hoje, onde está instalado o TRF6, é o prédio onde funcionava a Justiça Federal. Sim. Então, nós estamos utilizando as mesmas instalações. E aí, por quê? Isso aí é até um fenômeno que eu acredito que é o grande desafio nosso da justiça do futuro. É o redimensionamento de espaço e de pessoas, de pessoal. Isso eu vi pelo norte do país quando eu fui corregedora na primeira região. Depois da pandemia e esse processo de teletrabalho, né, o trabalho híbrido ou totalmente virtual e o processo eletrônico, houve um esvaziamento dos espaços físicos. Isso é um fenômeno que está acontecendo assim, no Brasil inteiro e não é só na Justiça Federal. Então, você hoje, você anda, por exemplo, ali na Justiça Federal, se você entrar, até convido vocês um dia a fazer aí lá as nossas instalações, as varas federais, que antes ocupavam, às vezes, quase um espaço grande, quase até um andar de um prédio, hoje elas estão reduzidas, porque não tem mais o processo físico ali ocupando lugar. Os processos são todos eletrônicos. Isso me permite também, na outra ponta, avaliar também a redução de custos que poderá trazer o TRF6 à medida que não se tem mais que ir a Brasília. Contratar um escritório de Brasília, mas que atua ali no isso aí no para o advogado, né? E até para o cidadão que está recorrendo, que ele vai ter que bancar esses honorários, né? E aqui, você imagina, mesmo os advogados do interior, eles podem utilizar do recurso de fazer a sustentação oral, por exemplo, via internet, videoconferência, sem precisar de deslocar. Nós tivemos uma experiência muito positiva nos juizados especiais, no Brasil afora, e acredito que isso vai se repetir aqui em Minas, que é a questão de você, às vezes, o que acontece? O cidadão entra com uma ação previdenciária, mas ele não tem dinheiro nem para se deslocar à sede de onde tem a vara federal para poder prestar um depoimento. Com a virtualização, isso aí se tornou muito mais fácil, porque lá, né, no local onde ele está, o advogado com uma câmera, ele pode colher o depoimento de uma testemunha, né, através das audiências virtuais, e com isso a pessoa não tem que ter esse gasto de deslocamento. Acontece casos muito frequentes em que a pessoa às vezes passava o dia inteiro esperando para ser ouvida. E ela não tinha dinheiro nem para comprar o seu lanche ali, o dinheiro da passagem para poder ir ainda na questão dos custos, vamos chamar de investimentos, né? Por exemplo, no interior, onde não há Justiça Federal,
como que o cidadão faz para recorrer sobre questões previdenciárias, por exemplo? Onde não há Justiça Federal do interior, nós utilizamos, né, de acordo com a Constituição, da competência delegada. Então, nesses lugares, é o juiz de direito que exerce a competência federal. Justiça estadual. A Justiça Estadual. Ela que julga essas ações. Mas o que a gente está pretendendo agora, né, nessa gestão, é fazer com que essa capilaridade da Justiça Federal aumente, não criando varas, mas criando postos de atermação para poder colher essas, vamos dizer, essas petições do cidadão e levar para as varas, para as cidades polo, onde há varas federais. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma rápida pausa e daqui a 3 minutinhos a entrevista coletiva está de volta. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com a presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargadora Mônica Cifuentes. Murilo Rocha ficou meio sem perguntar, né? Então vamos voltar do intervalo com a pergunta do diretor de jornalismo da Band Minas. Doutora Mônica, a senhora falou que um dos crimes aí de competência da Justiça Federal é a questão ambiental, quando envolve, logicamente, um bem da União, ou quando ultrapassa mais do Estado. E aqui a gente tem um caso emblemático aqui em Minas Gerais, que é a questão de Mariana, né, do rompimento da barragem de Fundão, a questão do Rio Doce, que pega Minas Gerais e o Espírito Santo. E é um impasse em relação à repactuação, né, dos atingidos, né, das compensações econômicas, financeiras envolvendo essa tragédia. A Justiça Federal, a senhora como presidente agora do TRF6, como que a senhora pretende atuar para ajudar a tentar chegar no entendimento dessa repactuação? Eu agradeço essa pergunta, Murilo, ainda mais feita por você, que reconhecidamente é um especialista aí na área, tem até livro publicado sobre isso e tudo, né? Sobre esse lamentável desastre. Pois bem, até nisso o TRF6 vem ajudar a população mineira, porque uma questão tão específica, né, que envolveu muito o território mineiro e passando pelo Espírito Santo também, e a questão, né, todo esse imbróglio sendo decidido em Brasília. Eu falo que em Brasília a gente vê as questões de binóculos, né, porque o fato estava acontecendo longe de Brasília e teriam que julgar. Então, a nossa intenção com a fixação do TRF6 aqui em Minas Gerais é que o tribunal forneça esses recursos e os meios para que esse acordo prossiga. É dar a estrutura física e a estrutura mesmo de apoio, de suporte, não apenas ao juiz que está cuidando desse caso, né, o doutor Maicon, que é agora da 4ª Vara, que é responsável pelo processamento desse feito, mas também o próprio tribunal utilizar da sua estrutura, do seu recurso, para auxiliar nessa, vamos dizer assim, não no acordo, né, se caminharmos para um acordo, mas para a agilização desse processo. O ideal, né, acredito, que seja essa repactuação, que seja se realizar o acordo para que as pessoas possam ser indenizadas o mais breve possível. Mas isso não passaria pelo TRF6, que apenas homologaria um acordo. Exatamente. Não tendo o processo judicializado, né? Não, o processo já está judicializado, né? Já está em curso na 4ª Vara aqui de Belo Horizonte. Mas como envolve também Justiça Estadual, alguma parte da Justiça do Trabalho, por isso é que eles partiram para esse acordo grande, porque envolve outros órgãos. Mas eu acho que o TRF6 ele pode ser, sim, assumir um papel de protagonismo nesse caso, dando esse suporte para que esse acordo se desenvolva da melhor forma possível. Doutora Mônica, parece não, por uma determinação do CNJ, a Justiça Federal passou também a ter varas aí que julgam delitos partidários, ideológicos, né? E como nós estamos no meio do segundo turno de uma eleição, eu queria saber como é que está essa vara aqui em Minas Gerais. Já há processo nessa vara, já nessa eleição, há crimes relacionados a esse assunto aqui em Minas Gerais.
Queria que a senhora falasse um pouco disso. Nós especializamos, sim, essa vara, né, atendendo essa determinação do CNJ. Ao que consta, parece-me que a eleição transcorreu assim com relativa tranquilidade, de modo que nós não temos processos ainda, vamos dizer assim, em curso. Né? Não posso lhe dar essa informação agora porque nós não temos, mas a vara está lá cumprindo a determinação, foi feita a destinação para qualquer problema que surgir, nós estamos preparados para resolver. Doutora, a senhora tocou num ponto, que é o ponto da digitalização, também do teletrabalho, alguns pontos que foram muito influenciados e impulsionados também pela questão da pandemia. São pontos até positivos nesse caso, né, em muitos aspectos. Mas quais são os desafios? O que a Covid-19 está colocando mesmo como obstáculos a serem superados aí pela Justiça e no caso específico do TRF6? É o futuro do trabalho. Isso aí nós temos, como eu disse, né, são os desafios dos novos tempos que nós temos de começar já a pensar, não apenas como estrutura de judiciário, mas como estrutura de Estado e até de funcionamento do nosso próprio país, que é redimensionamento de esforço, de trabalho e de espaço público. Quanto custa o nosso espaço público hoje? Quanto custa o nosso servidor trabalhando em casa ou trabalhando dentro do órgão judicial? E quanto ele produz? São, obviamente, desafios que a pandemia nos colocou e veio logo em seguida também a implantação do 5G, e que é o desafio do futuro. Eles falam que os grandes desafios e as grandes crises, elas criam também grandes oportunidades. E foi isso. Nós estamos aí fazendo de um limão a limonada. E acho que a justiça, na verdade, evoluiu 10 anos em 2 anos de pandemia. Eu queria perguntar para a senhora, você acha que a justiça, de alguma forma, pode ter ficado mais justa também com essa questão das teleaudiências? Porque antigamente, às vezes, o cara não ia na audiência, não comparecia. Agora, de certa forma, tudo é gravado. As pessoas têm acesso às pessoas mais longe, né, nos rincões do país. Você acha que essa digitalização, essa teleaudiência também pode ter tornado a justiça, dado qualidade também, além de celeridade, pode ter dado qualidade para a justiça? Nós temos de separar 3 palavras bem bacanas que você falou aí, né? Que é justiça, celeridade e qualidade. Justo, aí já é um valor que a gente vamos avaliar aí numa dimensão filosófica que não nos pode, que acho que ultrapassa se o processo é digital ou se ele é físico, né? A ideia do justo, ela é transcendente e é o nosso ideal. A ideia da celeridade, que é o que nós buscamos com o processo eletrônico e acho que nós estamos conseguindo. Dar mais celeridade porque há mais facilidade no manuseio do processo. E o servidor nosso, e também o juiz, se torna cada vez mais especializado. E, por fim, a palavra final que você disse, que é a qualidade. Então, a busca e o meio termo entre a celeridade e a qualidade, que é a nossa meta. Se nós conseguirmos conjugar esses 2 fatores, alcançando e buscando o justo, aí nós teremos conseguido a fórmula perfeita da justiça, né? André, tempo de uma pergunta? Claro. Eu sei que a doutora Mônica também tem uma inclinação para a literatura, né? E o direito e a literatura, eles têm alguma identidade? Os processos judiciais com os dramas, os conflitos humanos, eles podem servir de inspiração para isso? Olha, você já deu a resposta, né, Orion? Já. Porque quem retrata melhor o drama humano do que a literatura? O juiz, o profissional do direito, o profissional do jornalismo, se ele não conhece a literatura, ele nunca vai, vamos dizer assim, captar a beleza e a miséria que é a vida humana. Você veja, por exemplo, Dostoiévski. Dostoiévski foi um grande escritor que captou isso como ninguém. Victor Hugo, né? Então, se você não tem essa visão, se você não... eu aprendi isso muito cedo ao entrar na universidade, ao entrar na faculdade. Se você quer escrever bem, se você quer compreender bem o caso que você julga, leia.
leia cada vez mais, né? E a literatura sempre fez parte da minha vida. Daí porque eu acabei por me enveredar, ou tentar me enveredar um pouco por esse campo também, escrevi um romance histórico, né, que você deve estar falando sobre ele, que me deu muita alegria, muita satisfação em escrever. Acredito que completou a minha atividade como juíza. Temos 2 minutinhos finais. Doutora, queria sem entrar em nenhum caso específico, mas eu queria uma visão da senhora sobre esse momento que a justiça vive no Brasil, sendo de certa forma atacada e questionada, seja ela a justiça eleitoral, seja o STF, enfim, as próprias redes sociais, né, questionam 24 horas aí talvez o excesso de publicidade da justiça também, né, ministros às vezes, juízes se manifestando às vezes em redes sociais. Acabou também deixando a justiça mais frágil e mais alvo de questionamentos. Queria uma visão geral sua sobre esse momento. Eu falo que a vida nossa, né, isso aí grandes filósofos já explicaram, é a teoria do pêndulo. Né? Nós vamos de um ponto a outro e objetivando chegar num centro, assim, não no centro, mas num equilíbrio. A busca nossa na vida, como seres humanos, como cidadãos, é a busca do equilíbrio. Nós estamos vivendo um momento de democracia intensa com as redes sociais. Todo mundo fala o que quer, né? Daí porque muitas fake news, porque se espalha as coisas, as pessoas não averiguam a informação, né? Mas isso também é um processo catalisador de crescimento, porque à medida em que a gente ouve muitas opiniões, a gente tem mais oportunidade de crescer e de melhorar os nossos serviços. Tá certo, doutora, essa teve que ser curtinha, porque o programa está terminando aqui. Agradeço demais a sua presença, doutora. Muito obrigada, André. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Orion. Obrigada, Murilo. Prazer estar aqui. Boa noite, Orion. Boa noite, prazer. Boa noite, Murilo. Boa noite, obrigado, doutora Mônica. E uma boa noite para você que nos acompanhou. Para rever este e toda a programação da Band Minas, acesse o nosso YouTube. Um grande abraço e até a próxima.